Quando a palavra de Deus fala que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, quando Ele fala assim, uma coisa nós temos que nos atentar, quando chegamos na presença de Deus, é quando Ele fala que escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É algo assim simples, mas com direção. Veja só, coisa louca o que é? Uma das coisas loucas para crente é isso. Uma galera de jovem num sabadão, com todo o direito de fazer o que quiser, veio adorar um Deus. Veio adorar um Deus que não está vendo, mas está crendo que Ele existe, é real. Isso é a loucura. Isso é escolher as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A gente fala a respeito de coisas loucas, mas tem um mais louco aqui. E ele é discípulo de Jesus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá. Vai ser bom. Vamos lá. Capítulo 1, do 47 ao 50. Vamos ver, estão abrindo a Bíblia aí. Então vamos lá. Ao ver Natanael se aproximando, disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aqui era na hora que Jesus estava chamando os discípulos já, estava escolhendo a galerinha dos 12. Esse Natanael fazia parte. Então vai lá, próximo. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamar. Então Natanael declarou, veja só. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora veja só, Jesus disse: Natanael, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Veja só porque Jesus falou que o cara estava debaixo da figueira, o impacto do maluco ali, volta, deixa eu ver, cadê? Volta lá o versículo. Não. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí, pode ir lá. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Por exemplo, vou me colocar eu aqui. Jesus, quando Ele me chamou, meu Deus, falar em pouquinha coisa, porque é só pela misericórdia. Por isso que eu disse: como pode me escalar para pregar? Da onde a gente veio? Da onde o Lucão veio? Da onde o Elton veio? Só pela misericórdia. Hoje eu tenho, eu tenho 33 anos. Idade de quem? Oh, glória! Por isso que me punharam para pregar. Cara, você vai perder a vergonha? Você vai pregar ou não? Falei: não, cara, meu lugar não é microfone, meu lugar é rua. Eu gosto de rua. Trocar ideia, galera, me dá rua. Então, que nem eu estava falando, quase já me perdi. Não, vamos voltar lá. O que eu estava falando mesmo? Meu Deus do céu. Vai, Espírito Santo, vai estar no comando. Tá, vamos voltar, Natanael. Então tá. E viu o cara lá debaixo da figueira, ele causou aquele impacto. Mas quando, por exemplo, ele me enxergou e me viu, cara, eu andava trincando de louco, chapado. Eu era chapado mesmo, bêbado. A velhinha, eu me lembro, antes de chegar em casa, a velhinha estava lá na frente do portão. Ela descalcinha assim, ouvindo o gueto. Estava lá descalcinho, com um paeiro desse tamanho na mão, fumando, esperando chegar. Então eu chegava, não estava nem vendo, trincando, chapado, não tinha amor nem na mãe, ninguém. Veja só, olha só a vida. Então beleza, só que, por causa dessa vida que eu levava, minha velhinha se espertou, falou: não, se eu estou falando não acontece nada, eu vou buscar Deus. E ela foi buscando Deus, e eu creio que pelas orações dela, foi indo, aconteceu um processo, Deus me alcançou. Eu vim para ICV por causa que o Juninho me intimou. Certa vez ele ia lá e falava: Zóio, vamos colar com nós lá, vai ser da hora. Só que Deus falava: vamos. Só que quando ele ia lá, eu estava sempre chapado, não dava certo. Aí um dia ele deu certo, ele me chamou, falei: vamos, chegamos lá. Aí a pastora Eliane pregando, aconteceu um movimento de Deus lá extraordinário. Só me lembro que ela começou a pregar, eu senti um amor de Deus assim dentro de mim. Não tinha apelo, não tinha nada. Eu corri lá na frente, se ajoelhei, clamei o nome do Senhor. Ele veio e fez algo maravilhoso na minha vida. Mas o que eu quero fazer, o que eu quero falar? Pule mais um versículo lá. Aí. Outro. Deixa eu ver aqui. Lá no 51. 1 João 51. É a continuação ainda. Aí.
Então acrescentou: digo a verdade, vocês verão. Daí aqui Jesus fala para ele, por causa disso, só porque você crê, só por causa que eu te falei que te vi debaixo da figueira, digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, quando Deus nos chama, o mínimo que Ele quer é que nós se mova no sobrenatural. Amém? Só que é um sobrenatural que nós vemos, por exemplo, a gente acompanha, eu creio que nós como cristãos, pela palavra de Deus, nós enxergamos maravilhas extraordinárias na Bíblia, nós vemos machadinho voando, nós vemos o Mar Vermelho se abrir, nós vemos o cardeal maior parar de chover, parar o sol, altas coisas a gente viu do sobrenatural. Mas assim, a gente pesquisa ver alguns homens de Deus que se manifestaram no poder, fizeram grandes coisas, porque eles entenderam aquilo que Deus chamou eles, eles compreenderam. Eu até comentei no discipulado esse dia com os piá, tem um cara que ele se chama John D. Lake. John D. Lake. Ele foi um dos primeiros missionários que foi para a África. Alguém conhece ele? John D. Lake? Então, ele foi um dos primeiros missionários que foi para a África. E quando ele chegou lá, ele foi tanto usado por Deus que, de tanto que eles criam naquela época que a cura, aquilo que eles queriam, só vinha com a imposição de mãos. Então eles tinham que estar orando com cada um. E como lá na África era muita gente, era bastante gente, Deus deu uma direção para esse homem orar num tronco de árvore que tinha lá e transferir a unção dele. E ele fez isso. E aí o povo, como era bastante gente, ele precisava descansar. Aí o povo ia lá, tocava naquela árvore e era curado. Tocava naquela árvore e era curado. Aí, só que passou um dia, aí foi um cara lá e avisou ele, o negócio é o seguinte, o povo não para de ir lá, e estão sendo curados ainda, tudo mais, precisa ir lá. Aí ele foi lá e decretou algo, decretou algo sobre aquela árvore, falou, eu repreendo, que agora sai a unção, tudo mais, e a unção saiu, e não aconteceu mais nada. Então tá, é esse tipo de homem a gente vê como referência alguns tantos outros, mas eu quero falar para vocês que Deus ele pode usar nós também, só que por tempo, no pequenininho, até eu chegar no nível que nós queremos, né? Por exemplo, que nem eu falei, eu como eu gosto muito de falar de Jesus na rua e tal, até tem bastante coisa que eu nem falo, vou estar abrindo agora, né, aqui para vocês, que Deus ele nos dá a oportunidade, que esse reino se manifeste, que o sobrenatural se manifeste. Só que esses homens de Deus, que sempre foram usados por Deus, a gente vê que o propósito de tudo que Deus fazia na vida deles era para alcançar vidas, era para alcançar pessoas. Esse era o foco do Evangelho, esse é o foco do Evangelho, esse que é a vontade de Deus. Então, contando algumas experiências, certa vez eu fui falar de Jesus, estava assim andando de skate, dando rolê na rua, dando de skate, aí encontrei um piá, lá perto do Extra, e estava chorando, e estava feio, estava complicado. Aí eu cheguei na hora que fui falar de Jesus pro piá, o piá ficou doido, começou a gritar no meio da rua, fez um fervo, e eu corri. Falei, não, vou sair fora. Vai ser a coisa ruim, vou começar contando as ruins, tem as boas também, né? Então, eu peguei, corri. Mas aí teve um também, que eu cheguei a falar de Jesus e tudo mais. Eu falei de Jesus para ele. Esse foi lá na primavera e tal. Só que esse cara incomodava muito na vila. E quando eu me converti, a primeira coisa que eu me converti, eu me lembrava dele sempre. E eu fui falar de Jesus pro cara, ministrei de Jesus, e ele compreendeu a palavra. E o que Deus fez na vida dele? Hoje, ele é casado, tem 2 igrejas lá em Cascavel. Deus fez algo na vida dele. O que acontece com isso? Né? A gente sabe... Né? Por exemplo, que nem Estevão quando morreu, veja só, o Estevão com a morte dele ganhou muitos discípulos, porque imagine, Paulo estava lá. Então quando você prega o Evangelho de Deus, você vai ganhar, você faz um investimento, você ganha vidas em massa, porque aquele que está pregando, que nem esse meu camarada, ele foi, agora ele está com 2 igrejas lá, ele me manda os vídeos, vê o movimento que Deus está fazendo lá. Então essa é uma das maneiras também, que Deus ele nos chama para manifestar o reino dele, para manifestar o sobrenatural. Porque assim como fala na palavra que Jesus fala para Natanael, olha, o negócio é o seguinte, você creu por causa que eu te falei que te vi debaixo daquela figueira, mas você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A gente passa a entender que isso tem vários significados, mas o que Deus trouxe no meu coração é que Deus ele tem o sobrenatural para se manifestar para nós. Não importando a medida, mas começando pelo pouco, que é falando de Jesus, está ministrando algumas vidas. Isso que é a intenção do Evangelho. Porque muitas vezes a gente, claro, é lícito, tem várias coisas. A gente, né, pregar na igreja, né, louvor e tudo mais, isso é claro, é da vontade de Deus. Mas assim como a palavra de Deus fala que, deixa eu ver aqui, a palavra de Deus fala, por onde forem,
pregue essa mensagem, entendeu? Não, aqui ó. Tão formosos são os pés daquele que prega o evangelho da paz. Cara, uma das coisas que Deus anseia e deseja por nós é que nós saia para fora. Nós se alimente aqui dentro, claro. Nós receba do Senhor, mas que nós esteja pronto para pregar, porque tem pessoas que anseiam, tem pessoas que desejam de Deus, pessoas que estão com fome, estão ansiando por aquilo que Deus tem. E isso, quando a gente passa a ter essa compreensão, a gente começa a andar, a gente começa a entender no sobrenatural de Deus, começa a caminhar por esse lado e começa a ver as coisas de Deus se manifestar. Aleluia? Estão dando para entender? Mais ou menos? Estão compreendendo? Não estou falando muito rápido? É que vocês estão meio pá, né? Não sou. Estão aprendendo, glória a Deus. Então, é isso que assim Deus colocou no meu coração. Falou, não, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Fale de Jesus. Fale o que eu tenho para fazer na vida deles. Qual que é a missão. O que é a ideia. Porque assim, gente, como tem pessoas que vieram aqui na igreja, nós vinha com muita gente, mas alguns que infelizmente não quiseram aquilo que Deus tinha, aconteceu, teve final trágico, teve final horrível, né? Que nem um que vinha aqui com nós aqui para vocês chocarem mesmo. Esse cara que vinha com nós e largou mão, deixou Deus, abriu mão, acharam ele morto lá no Jardim das Américas, a pedrada. Então, sabendo qual que é o nível da ideia, tem outro cara também que vinha com nós aqui, ele começou a vir com nós para a igreja, ele até se converteu, começou a buscar Deus e tal. Só que daí ele tinha as tretas, coisa rara que aconteceu e era muita confusão. Só que ele escolheu abrir mão de todas as confusões, de tudo aquilo que acontecia na vida dele, para estar com Deus. A ponto de uns caras lá, um tempo foi trocar ideia com ele, ele falou assim, então mano, os caras estão cobrando você, estão te prometendo que você não vai fazer nada. Aí ele falou assim, não, eu agora estou com Cristo, cara, eu vou guardar meu calibre, eu vou ficar esperando em Cristo, eu vou cuidar da minha criança, cuidar da minha esposa. Então ele se posicionou. Aí uma vez, fomos na casa dele visitar ele. Gente, um cara maloqueiro, era muito louco aquele mano lá. Ele estava escutando Damares, cara, chorando, imagina, escutando Damares chorando, aquele monstro. Falei, glória a Deus, Jesus, glória a Deus, Jesus. E o mais massa que a história do cara era assim, gente. Ele falava antes de se converter que ele tinha o corpo fechado. Tem aquela ideia que a galera fala quando se invoca um espírito lá, mentira do cão. E errava um tiro, deram facãozada e treta, velho. E o cara sempre se livrava, nunca acontecia nada com o cara, né? Até uma vez nós juntos, acabamos apanhando dos caras lá também. Eu levei um chute no zóio, uma facãozada aqui, ó. Acho que tem a marca. É por aqui. Levei uma facãozada. Então o cara parece que as coisas puxavam pro lado dele. Só que Deus estava cuidando dele. Hoje, claro, depois que eu me converti, eu vi, né? Então, veja só, daí ele se converteu, aconteceu essas ideias, né? Daí um dia lá, eu lá em casa, ainda namorava com a Tatiana, estava na casa da mãe, me acordei de manhã, o telefone tocando, a esposa dele, em pranto, chorando, mataram o marido. Nossa, meu coração já papapá. Daí beleza, corremos para ver o que tinha acontecido. Ele encontrou uns caras lá, vocês podem falar porque está filmando, num bairro aí. E daí ele estava subindo uma subidinha assim, e daí veio uns caras e trombaram ele, de cobraram a filha dele para daí, qual que é a ideia, foram trocando ideia com ele. E daí ele falou, não mano, vamos apaziguar aqui, vamos deixar tudo certo, é por isso mesmo, eu não quero mais treta, você não quer mais treta, e resolveram apaziguar, ele e mais os outros caras. Só que daí na hora que ele virou as costas, que ele foi andar, o cara tirou uma pistola na cabeça dele, matou ele na hora. Só que tem um porém. Veja só, na hora que a esposa dele falou que ele tinha morrido, dá aquele impacto. Mas daí, já fomos, corremos, trocamos ideia com a esposa dele e tudo mais. E aí o dia do velório, gente, a hora que eu cheguei lá no caixão. Aí eu e o Juninho, um camarada meu lá, quando nós chegamos no caixão, quando eu olhei o corpo dele assim, tinha um sorrisinho na boca dele, cara. A hora que eu olhei assim aquilo, assim, meu coração se alegrou de uma maneira. Aí até troquei uma ideia com ele, falei, cara, o cara quantos livramentos o cara deu. O cara, quando Jesus alcançou ele, quando Jesus encontrou ele lá no meio daquela maluqueiragem lá, Deus teve a oportunidade de salvar ele. Porque aquele dia, infelizmente, chegou a hora. Só que importa para Deus é a eternidade. Muitas vezes, e esse foi um dos únicos dias que eu fui falar de Jesus, quando eu morava na casa da mãe ainda, ele estava lá na frente. E foi um dos dias que eu estava com Coati e não queria nem falar de Jesus. Porque para conhecido, chegado, você vai falar de Jesus, fica meio difícil, né? Não é a mesma coisa se trocar para um de fora, fica muito diferente. Eu fui, falei, mano, vai ter um culto quarta-feira, vai lá e tal. Porque ele tinha uma bola no pescoço, ele tinha um negócio aqui. Eu falei, vai lá, Deus vai ter que curar e tudo mais. Só que ele sempre me falava, assim, Zóia, o negócio é o seguinte, mano, esse aqui não vai ser o que vai me matar. Ele sempre falava isso. Falou, não vai ser esse aqui.
Eu não dava muita bola para isso. Enfim, eu creio que ele foi salvo. Eu creio que ele foi salvo, né? E tantos outros foram para contar aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem um maluco que agora ele está vindo na igreja. Última vez também, de matina, me ligou, pá. Me ligou de madrugada. Me ligou tal. Só que daí eu não tenho o costume de ver o WhatsApp de manhã. E fui trabalhar na hora do almoço. Cheguei e recebi o telefonema. Fui lá, eu vi a mensagem. Quando vi a mensagem do Magrão. Apavorado, cara, me falando. E eu já tremi meu coração. Falou, Rodrigo, não aguento mais. Não sei o que tem, isso aqui tem. De beleza. Mandou, falei agora, né? Falei, de dele tentar ligar pro cara. Não conseguia. Só que beleza. Agora hoje o cara tá livre, liberto. Para a glória do Senhor Jesus aqui, o Janzão. Porque o poder de Deus faz a obra. Porque é Jesus. E então, porque assim, gente, nossa, é extraordinário que Deus fez na vida dele, porque a gente que está mais lado a lado, agora a Maria conhece, tem a galera que já estão mais junto. O cara, posso falar? O cara era um trafiqueiro, esse cara aqui, meu Deus do céu. Eu ia na casa dele, veja só, eu ia falar de Jesus para ele, palestrava lá, mas falava alto, que a gente fica metido às vezes, vem um sonho, fala. Ele me olhava assim. Mas horas eu fingi que estava dando. Mas pá, e eu lançando semente. Chegava lá, daí a gente chega num lugar, sabe o clima no lugar, porque o cara, meu Deus do céu, e droga, coisa arada. Ficava na casa dele, ideia vai, ideia vem. Só que assim, passou tempo, né, Jean? Passou tempo. Aconteceu algumas coisas na vida do cara, ele foi. E agora está aqui, meu Deus do céu, você vê, você troca ideia com o cara, você vê a diferença. Por causa de sementes plantadas. Falar de Jesus, isso que importa. Não é a maneira, por que eu falei das coisas loucas? Por Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Porque a loucura de Deus supera qualquer inteligência do planeta Terra inteiro. Por que eu disse isso no começo? Por causa que, veja bem, gente, nós somos tudo novo, né? Veja bem, não poderia estar em tantos outros lugares. Isso é um dos pequenos, uma das coisas pequenas, né? Mas isso que é a loucura. Por que você acha que Deus, você acha que Deus não vai prover, por exemplo, eu sei que muitos sofrem, um namoro da hora, né, que querem, ou será que ninguém quer? Então, só você, né, vai querer, certo, né? Meu Deus, ele tem essa provisão. Ou um namorado também, quem quer, né? Tem que namorar, né? Deus o livre, né, Mateus? Vai chegar um milagre um dia, em nome de Jesus, né? Que a gente vê as coisas acontecendo, né, cara? Né? Eu acho tão legal, por isso que eu digo, assim, graças a Deus, assim, Deus teve misericórdia, me deu a oportunidade de pregar aqui, mas eu creio assim, claro, eu quero aprender a pregar, mas eu gosto de estar na rua, né? Eu gosto de pregação, tipo, a pastor Hilari ali, que é pregadora, cadê o pastor Caleb? Peraí, pastora Lari, pastor Caleb, meu Deus, será que é profecia? Foi apontar bem certinho? Glória a Deus, né? A profeta Emily lá também, você vê esse tipo, você vê uma intenção, um poder de Deus na pregação dessa galera. Fala, meu Deus, gente, eu tô ficando careca de igreja e começaram a pregar esses dias, você sente que ele chega a arrepiar e vem e fala que a gente dá marretar nos dedos, a expressão delas. Então, né? Só que Deus tem algo para cada um. Né? Deus tem algo para cada um, a gente sabe. Imagine, meu Deus do céu, nossa, meu Deus, cara, o Elton, olha lá para você ver que legal, olha o jeito dele bem de boinha, né? Cara, gente, para vocês terem uma ideia, veja só, para vocês terem uma ideia, nas antigas, cara, eu estudava no colégio e ele ia no colégio, né? E se nós se trombasse, o bagulho ia ficar louco. Só que o Elton, ele sempre andava armado. Eu já era mais na ripa, na pedrada. Não, vamos lá. Então veja só. E nesses anos atrás, pode ver, daí depois vai passando o tempo, né, cara? E eu conhecia uma mina que ele gostava, e pai, daí ele gostava tal Silvana lá, a menina lá. E daí, o cara, vez com, não, eu já pedi licença para os caras, Gabriel, a pureza é em primeiro lugar. E daí, né, veja só, passou todos esses anos, imagina se nós se encontramos com o cara lá, ou sei lá, se treta e hoje nós estamos junto com o cara. Então, veja o de boinha que ele é lá, não dá para dizer, o que Jesus não faz, né? Não, o cara era ponta de lança em todas as tretas, precisava, tipo, se tinha uma treta, vamos ligar o Elton, já queria cobrar, né, Maria? Né, Kel?
Ah, isso a Maria não sabia, Maria. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Assim, então, veio pra você ver o que Deus não faz, né? Também, tem o Lucas. A gente vê a Maria falando do Lucas. Ah, o Lucas gostava daquela moça, daí chorava, não sei o que tem. Eu encontrava, ele ia acalmar. Mas se ela soubesse que o maloqueiro andava com as mãos cheias de bucha, bem louca pro Cristo Reizão lá. Meu, eu te falei, Maria, sabe? Então, cara, mas veja, né? E nós, não, mas veja só. Por isso que eu digo, cara, nós se trombava direto na quebrada com ele lá. Eu com o skatinho, aquele jeitão dele lá. Carona fechada. E ele, né, agora ele não é, mas antes ele era bem brabo. Era bem brabo. Agora ele é assim, mas o coração dele é gigante. O cara tem amor, tem amor, tem amor. Meu Deus. Então, contando essas ideias, esses testemunhos, vale a pena às vezes você passar uma vergonha, vale a pena às vezes você, né, porque, vergonha, lembrei de uma boa aqui. Uma vez, eu troquei ideia com um senhorzinho, ele estava catando reciclável, né, e eu, um dia de chuva, né, cara, eu vi que ele chegou num lugarzinho, falei, eu vou lá junto com ele lá. Cheguei lá, ideia vai, ideia vem, falei, viu? Falei, mas quantos anos você tem? Ele era bem novo, acho que 20 anos, 21. Dele, eu falei, mas cara, e nenhum outro trampinho, só esse mesmo. Dele, não, mano, mas é por causa que eu perdi os documentos e até queria arrumar um servicinho melhor e tal. Eu falei, mas por que você não faz, mano? Dele, mas é que eu não tenho condição, não sei como fazer e tal. Falei, mas negócio é o seguinte, vamos fazer, eu faço pra você. Você só me dá o teu nome, vou fazer os corre, vamos lá, vamos dar um jeito. Aí beleza, e ele topou na hora tudo certinho. Daí ele falou, mas só que eu falei, mas e como nós podemos comunicar aí? Dele não tinha celular, né, e tal. Dele, eu moro lá num bairro lá e tal. Eu falei, então eu vou lá naquele bairro, cara. Eu vou lá naquele bairro e nós vamos lá, eu vou ver se consigo achar a tua casa e vamos fazer essas ideias. Então, beleza. Passou uns 2 dias. Daí eu falei, agora, né? Falei, mas então, beleza. Eu, lá na 15, né, de dia, acho que era umas 3 horas da tarde, bem no movimento bom. Aí, quando eu vi o cara, eu tava de moto. Encostei a moto, feliz, falei, lá fui trocar ideia com ele. Pra nós fazer, né? Encostei a moto e fui correndo trocar ideia com ele. Quando eu cheguei a trocar ideia com ele, na frente de todo mundo, assim, o cara, maluco, se liga, eu não quero essas ideias. Mas me ergueu para 600, assim, mas me moda, mil do fervo da galera, eu só fiquei olhando pro cara. Fazer o quê, né? Eu falei, vou dar risada, né, cara? Vou dar risada, fazer o quê? Então, essas coisas. E eu até falei de Jesus, tudo para ele, que a gente nós se encontramos, tava chovendo e tudo mais. Então, gente, cara, meu Deus, a palavra de Deus, ele fala que nos últimos dias, ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ele fala dos jovens, dos velhos, dos moços, e fala de nós que somos jovens. Quando ele fala em derramar do seu espírito sobre toda a carne, é que o foco nosso vai ter que ser sempre um movimento espiritual. Nós precisamos se desligar das coisas naturais. Porque buscar o reino dos céus e as suas justiças e mais coisas serão acrescentadas, é uma lei de Deus. É uma lei de Deus para os crentes, né? Para os crentes. Quando nós focamos nas coisas espirituais, porque é uma promessa em Joel, ele fala a respeito do derramamento nos últimos dias do Espírito Santo. Sobre nós, começa por nós, aqui, pela galera. Por isso a gente está vendo o movimento na ICVV, o que Deus está fazendo, e está indo até para fora, né? E nem hoje o pastor Kleber está lá no Alto Espigão, lá, falando de Jesus, trazendo aquilo que nós, graças a Deus, temos recebido aqui, tem feito uma diferença na nossa vida. Então, vale a pena, às vezes, trombar qualquer pessoa, alguém, onde você for, não importa, fale de Jesus. Às vezes você é a resposta dela. Às vezes você... Quantas vezes de mãe, agradecer. Cara, meu Deus. As vizinhas lá da vila, lá, onde eu morava, cara, elas viam muito louco, muitas delas falavam, esse cara, coitada da dona Teca, lá não tem esperança, ele que está esperando é só morte. Né? Que é Lucas? Ele mora lá do lado de casa, nós crescemos junto com o Lucas. Né? Também, como é que vai ter esperança? Gente, dia de semana, de manhã, em vez de ir na panificadora comprar pão, voltava com 1 litro de pinga, tomando na avenida, e lá é um movimento, a galera vendo que tipo de esperança, né? Por isso que Deus precisa transformar, precisa que nós sejamos assim, um testemunho. Então, daí essa mãe agradecia, falava, Adri, se não fosse você na vida dela e tal, hoje, transformação, hoje está morando em Santa Catarina, está com uma família abençoada, está indo na igreja quadrangular. Então você vê assim, um simples trocar de ideia, vamos para o culto, vamos insistir, vamos lá comer um lanche depois do culto, vamos reunir com a galera, isso que é massa. Até sempre comento com os piá, cara, uma das coisas que eu mais amo, é quando chega o finalzão de semana, e nós vai comer alguma coisa, vai falar alto, dar risada e trocar ideia. Isso é massa, isso é legal, isso é da hora.
que é algo que nos edifica, algo que nos traz assim, nos fortifica também, porque é a comunhão, algo que traz esperança também, né? Porque a palavra de Deus fala que a comunhão dos irmãos traz perdão do pecado, há um refrigério da parte de Deus. Aleluia. Então, eu acho que era isso. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Mateus 10, não, fica só aqui mesmo. Então, uma das ideias é essa: onde nós for, vamos pregar o reino. Vamos trocar ideia, falar sobre o reino, falar sobre esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que a palavra de Deus fala que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas que o mundo por ele fosse salvo. Esse é o nosso foco de Jesus. Jamais condenação. Vai falar: vem do jeito que tá, rapaz, vamos lá, vamos colar, porque quem faz a obra é Jesus, ele não se transforma, né? Que a gente não tem acusação, jamais, né? Imagine, a palavra de Deus fala que ele nos tirou da potestade das trevas e nos trouxe para o reino da luz do seu Filho amado. Então, quando Jesus fala as trevas, é a pior escuridão que existe na face da terra, e nos trouxe para a luz, que é um lugar maravilhoso. Então, a colheita do Senhor nos espera. A colheita do Senhor nos espera. Glória a Deus. Aleluia. Deu para pegar um pouquinho da ideia? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Deus. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Pois nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, pois é o poder para a salvação de todo que crê. A tua vergonha, muitas vezes, vai tirar muitas pessoas de ser salva. Nós não podemos nos vergonhar do Evangelho de Cristo. Não podemos. Todavia, a gente vê sim umas coisas interessantes, umas coisas extraordinárias na vida das pessoas. A gente vê unção, a gente vê poder, a gente vê palavra, meu Deus, pessoas assim, sem palavra, extraordinária, que você vê Deus na vida delas. Só que, porém, até agora, eu quero que vocês, eu estou falando de todos vocês têm unção, todos vocês têm algo da parte de Deus. Só que eu quero que vocês revejam. Quantos de vocês falaram de Jesus para alguém na rua? Tá ligado? Porque assim, gente, algo massa. Orar com os outros aqui na igreja é 1000 graus, é da hora. Agora, orar com um cara, numa mão, uma garrafa de pinga, e abraçar o cara na frente de todo mundo e falar que Jesus ama ele, e orar com ele no meio de todo mundo, isso não é fácil, gente. Não é fácil. Mas eu creio que Deus, Ele pode nos capacitar para isso. Porque nós não nos envergonhamos, do Evangelho de Cristo. Não pode ser uma vergonha, porque nós temos unção, nós vemos uma galera com unção, com autoridade. Imagina começar a pregar na rua, falar para a galera. Claro, gente, cada um é cada um, só estou dando uma ideia, nas oportunidades não é um mandamento. Porque aquilo que Deus dá para mim é diferente do que Ele dá para vocês. Às vezes, Ele tem projetos, Ele tem empresas extraordinárias, Ele tem um meio financeiro, algo para você enriquecer, para você abençoar a obra. É tudo para o reino, é tudo para alcançar as vidas, né? Mas nessa oportunidade, no momento que estiver, fala de Jesus. Fala de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu me coloquei, Deus, diante da Tua presença, Deus, e trouxe a Tua mensagem. Por isso, Deus, amplia a mente e os corações aqui, meu Deus. Nós precisamos entender, Deus, que, Pai, assim como Natanael teve esse impacto, esse encontro, e trouxe uma adoração, Deus, ao seu coração, e Jesus trouxe uma promessa para ele, que por causa daquela atitude, daquela decisão, o reino, Senhor, eles viriam, Deus, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E hoje aqui, Deus, tem essa multidão, Deus, que entenderam isso. Eles te escutaram. Por isso, meu Pai, eu profetizo, meu Deus, eu profetizo os céus abertos sobre a vida deles. Eu profetizo, meu Deus, o sobrenatural se manifestando. Pai, eu profetizo, Deus, coisas grandes, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai. Pessoas aqui, Deus, sendo bem ricas, sendo prósperas. Pessoas, Deus, podendo financiar a obra, Pai, em nome de Jesus. Se levantar aqui, Deus, pastores, Pai, missionários, Deus, evangelistas,
profetas, Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, há uma necessidade para o teu reino. Meu Pai, o Senhor não dependia de nós, não, Senhor, mas o Senhor nos deu em Cristo, Deus, essas dádivas, nos deu, Deus, essa honra, meu Deus. Meu Pai, a gente tão pequenino, como pode, Senhor? O Senhor tem nos tirado de um lugar horrível e nos colocar na frente desse povo abençoado, desse povo sábio, desse povo de grande sabedoria, desse povo com unção, desse povo com entendimento magnífico, desse povo com um coração bom, Pai. A gente tão falho e errante, mas sabemos, meu Deus, que todos aqui têm um entendimento e creem em Jesus, que o sacrifício dele foi mais do que suficiente naquela cruz, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos aptos para fazer a tua obra, para que nós tivéssemos, Deus, o entendimento do teu reino, do teu sobrenatural, e começar a manifestar, Deus, falar do Senhor Jesus e ver o inferno estremecer, meu Deus, nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Ide, vão por todo mundo e prega o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado por direito, mas aqueles que crerem, os sinais os seguirão, falarão novas línguas, vão chegar no espiritual, expulsarão demônios, aquele que temeram, aquele que temia. Hoje você pode mandar andar, hoje você pode fazer o demônio canelar, hoje pisarão em cabeça de serpentes, beberão veneno mortífero, mas nenhum dano vos causará. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia, glória a Deus. E o mais interessante de tudo isso, após Jesus tendo dito isso, Jesus falou isso e foi elevado aos céus, e se assentou à direita de Deus, testificando que a obra estava completa, porque se assentou diante de Deus. E Deus maravilhoso, demonstrando que a palavra dele era verdadeira, demonstrava Deus, poder, milagres, prodígios e maravilhas. E os seus discípulos saíram por todo o mundo e pregaram o Evangelho. Aqueles 12 maloqueiros, aqueles 12 caras que ninguém dava nada, fizeram uma revolução no mundo, que hoje nós somos inspirados por aquilo que o Espírito Santo inspirou neles para pregar para nós. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus Todo-Poderoso, gente, a presença dele é real nesse lugar, é real, vamos que vamos, em nome de Jesus, aleluia. Eu queria convidar todo mundo a fechar os seus olhos agora. Esse Jesus hoje que foi nos apresentado, está sendo nos apresentado cada dia mais. Eu queria perguntar se tem alguém hoje aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus. Hoje vocês ouviram diversos testemunhos do que Jesus fez, de pessoas que foram transformadas quando Jesus chegou. E eu quero dizer para você, esse é Jesus. Ele é um Jesus que transforma. Ele é um Jesus que quando Ele chega, Ele faz tudo novo. Ele é um Jesus que Ele muda histórias. Ele é um Jesus que quer ver você alegre. Não, por muitos anos dentro da igreja brasileira foi apresentado um Jesus mau, um Deus ruim. Esse não é a imagem de Deus. Deus, Ele é o nosso Pai e Ele é bom. E nós podemos hoje colocar a nossa confiança nele, porque Ele não nos decepciona. Talvez pessoas te machucaram, talvez pessoas te feriram, mas deixa eu te dizer algo hoje. Quando nós colocamos os nossos olhos e entregamos a nossa vida para Jesus, Ele muda todas as coisas. Então eu não
vou nem pedir para que você saia até e venha aqui na frente. Eu quero que do teu lugar mesmo, você que quer entregar a tua vida para Jesus, você que diz, não, eu cansei dessa vida, eu cansei de estar no controle de todas as coisas, eu quero seguir esse Jesus que foi me apresentado hoje. Eu queria que aí do teu lugar você levantasse a tua mão e você começasse a falar com Deus. Fala, olha Jesus, eu tô aqui. Olha para mim hoje. Você que cansou. Não. Jesus tem uma vida de alegria para você. Jesus tem uma vida de abundância para você. Não tenha vergonha. É você e Deus agora, você e Deus. Comece a entregar o controle para o Senhor. Comece a entregar o controle da tua vida para Ele. Comece a entregar o controle da tua vida para Ele. Talvez você entregou só algumas áreas para Ele. Ei, Jesus quer tudo de você. Jesus não quer só um pouco, Ele quer tudo. Tudo. Tudo precisa ser para Jesus.